Amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Evangelho na sua casa. Hoje vamos falar do Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 16, a parábola do rico e de Lázaro, que começa no versículo 19. Espero que seja uma lição importante para todos nós e que enriqueça a nossa fé e que Jesus possa nos abençoar com essa mensagem como sempre tem abençoado. Seja bem-vindo. Vamos fazer essa reunião com espírito de oração, com espírito de procurar aprender de Jesus, que é o mais importante. Amém? Amém. Obrigada, Senhor, por esse dia, por todas as bênçãos, por essa oportunidade de ouvir, compartilhar a sua mensagem, que nós possamos, ó Pai, ter sempre um coração voltado para Ti. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo, cada familiar dessa pessoa, e que todos nós possamos crescer espiritualmente, aplicando a Sua palavra, não sendo somente ouvintes, mas praticantes, lembrando sempre que o mais importante é colocar o Seu reino em primeiro lugar. Amém. Lucas 16, do 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, essa parábola, Jesus usa sempre parábolas para nos ensinar, para dar alguma direção, para que uma forma didática de nós aprendermos verdades espirituais. Essa parábola aparece em 3 personagens. Um é um homem rico, outro é um homem pobre chamado Lázaro e outro é o Abraão, pai Abraão, né? Que é um dos patriarcas de Israel. Quem seria Abraão? Abraão, ele aparece no Velho Testamento. Deus fala com ele e diz que ele fosse para uma terra distante, né? E ele obedece a Deus de forma que ele tem uma vida que agrada tanto a Deus pela fé, que ele é chamado pai da fé, pai Abraão. Todos que têm fé são filhos de Abraão, né? Esse é um dos patriarcas que aparece na história. Nós vamos tentar entender o sentido dessa história, o que nós poderíamos aprender com isso, que seria útil à nossa vida cristã. E Jesus enfatiza muito. Essa história, essa parábola, ela não precisa ser verdadeira. Se ela é verdadeira, se ela narra um fato que realmente aconteceu ou não, não é importante. O importante é que nós entendamos o sentido, a lição que Jesus quer nos dar com ela. Primeiro, só Jesus poderia contar uma história assim. Uma história que começa no nosso mundo, no mundo dos homens, e acaba no mundo espiritual, não é? E nessa história nós podemos perceber que existem 2 realidades, uma de sofrimento, de desespero e outra de consolação.
outra de acolhimento, consolação e acolhimento. E nós também, que estamos nesta terra, também passaremos pela experiência da morte, e o nosso destino, onde será? Qual será o nosso destino? Por isso que Jesus cita, porque é uma experiência que nós vamos passar, e nós precisamos saber o que Jesus quer nos ensinar. Então essa história começa com o homem rico, o homem que se vestia bem, que tinha conforto, que comia bem, né? E depois tem o outro homem que não tinha nada, que a esperança dele era comer o alimento que caía da mesa do rico, não é? Não tinha nada, era um corpo ferido, cheio de feridas, que a dor desse homem era aliviada pelos cachorros que vinham lamber as suas feridas. Uma realidade de muitos recursos de um lado, poder, e a outra realidade de uma carência de saúde financeira. Bom, esses dois homens partem desta terra. O que nós aprendemos com isso? Que nós, a semelhança de Deus, porque a Bíblia nos ensina assim, que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Jesus nos ensina que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram, é importante que o adorem em espírito e em verdade. Nós, a semelhança de Deus, também somos espíritos. E quando passamos pela experiência da morte, é o nosso corpo material que morre, porque a Bíblia diz assim: ao corpo é ordenado morrer e voltar para a terra, e o espírito voltar para Deus que o deu. Então, já na Bíblia ensina isso, e o nosso espírito realmente vai para o mundo espiritual e o corpo volta à terra, ele se desintegra, ele vira pó, não é? O que acontece? O que Jesus ensina? Que após a morte existe uma realidade que nós vamos passar. Aquele que é cristão deve estar bem ciente disso. Nós não servimos a Cristo só por esta terra, só por essa vida. Nós servimos porque nós sabemos também que precisamos, que vamos ser acolhidos no reino de Deus espiritualmente. Mas o que Jesus ensina? Que o destino do pobre, aquele que sofria de feridas, tudo, ele está sendo consolado por Abraão. Por que aparece a figura de Abraão? E não a figura de Deus consolando, mas sim de Abraão, patriarca. Porque é muito importante nós sabermos que esse personagem, né, ele foi acolhido, consolado no mundo espiritual, está em paz, porque ele era um homem de fé, porque ele era filho de Abraão, e não por ser pobre nem doente. A fé que nos faz pessoas melhores. Apesar de toda a humilhação, de toda a carência que ele vivia, ele não perdia sua fé, porque Abraão o acolheu nos braços. Isso é uma figura assim de um pai acolhendo um filho que chega de uma longa viagem. Então, esse mendigo, ele, apesar de passar pelas maiores provações, as maiores humilhações, ele não perdeu a sua fé em Deus. Então ele é filho de Abraão e semelhantemente Abraão o acolhe. Ele está em descanso. A fé dele não é pela pobreza e nem pela doença que ele tinha, mas sim pela fé que resistiu a todas essas difíceis provações que ele passou. Por isso que Abraão o acolhe, a figura de Abraão. E o rico? O rico, provavelmente, ele tenha sido uma pessoa egoísta, uma pessoa que se sentia melhor que os outros, confiou demais na riqueza, confiou demais nas roupas, confiou demais naqueles que bajulam. As pessoas que têm dinheiro, elas são muito bajuladas, elas são muito paparicadas, e às vezes tudo isso, o poder do dinheiro, o poder daquela roupa melhor, daquela moradia melhor, daquele alimento melhor, faz com que a pessoa esqueça de Deus. E ele
por consequência dos seus próprios atos, do seu egoísmo, da sua falta de amor, em confiar demais no dinheiro, demais na bajulação, demais se sentir melhor que os outros, exatamente por causa disso, ele vai para um sofrimento no mundo espiritual. Como Jesus alerta em várias passagens. Jesus alerta que é melhor entrar no mundo espiritual com um olho só que entrar com os 2 olhos em sofrimento. E Jesus nos alerta. E nessa parábola, o que era rico na terra, hoje não tem nada no mundo espiritual, nem mesmo que beber. E está passando sofrimento, agonia, solidão e muita sede. Hoje ele é um indigente no mundo espiritual. Não valeu nada a roupa dele, a vaidade dele, o dinheiro. O problema do dinheiro é que ele pode dar um sentimento de autossuficiência, que você não precisa de Deus. E quando a morte vem, a realidade espiritual, ela se desabrocha, porque, na verdade, nós é que vamos fazer esse destino. Nós é que vamos decidir para onde nós vamos, pelos nossos atos, por aquilo que damos prioridade. Nós temos que ter fé em Deus em qualquer situação. Não é uma situação adversa que pode tirar a nossa fé. Nós temos que ser filhos de Abraão, filhos da fé também. Essa fé que não é só nos momentos bons, é nos momentos de guerra, é nos momentos de provação, como Lázaro dá esse exemplo nessa parábola. Bem, o rico está em sofrimento, e ele, em sofrimento, ele pede que aquele sofrimento seja aliviado por Lázaro, a quem ele viu muito tempo ser humilhado, comendo migalhas da mesa dele. Mas Abraão diz para ele que isso não é possível. Aí ele pede, você vê que mesmo em sofrimento, ele tem amor às pessoas da casa dele. E esse amor faz com que ele peça para que Lázaro possa ir até a casa dele, falar com os parentes dele, que eles mudem de vida, mudem de procedimento, para que eles não precisem, como ele, ir para aquele lugar depois da morte. O espírito deles. Mas o que Abraão fala? Ah, não, mas que não adianta, porque eles tinham Moisés, tinham as Escrituras. Eles deveriam ler, deveriam obedecer, entender. Não é? Não é isso? Eles têm Moisés, eles têm as Escrituras. Não adianta outro tipo de coisa. Aonde que nós temos a vontade de Deus expressa? Aonde que nós sabemos o que Deus quer? Exatamente nos Evangelhos. Hoje eu não digo para vocês que seria ler Moisés, porque nós estamos na nova aliança. Hoje seria ler os Evangelhos, os ensinamentos de Jesus. Saber o que é Deus, que é nosso Pai, como a nossa vida vai definir o nosso futuro, os nossos valores, como nós podemos nos enganar, sermos iludidos com as condições do mundo e ter um destino terrível após a morte. Porque nós mesmos, não é que Deus quer, nós mesmos procuramos isso. Nós negligenciamos o Evangelho, negligenciamos o amor de Deus. Não somos capazes de ajudar ninguém, não temos misericórdia de ninguém, julgamos todo mundo, não vemos o que Jesus ensina. Somos apegados, às vezes, a religiões, tudo, que deveriam nos levar ao Evangelho, mas muitas vezes não nos levam. E isso é mal. Deveríamos priorizar Jesus e os Evangelhos acima de qualquer coisa. E procurar viver o Evangelho, o amor de Jesus, porque o nosso destino espiritual está nas nossas próprias mãos. Abraão fala para ele, fala para o espírito do rico em sofrimento, mas eles têm Moisés, eles têm as Escrituras. Se eles não escutam, ninguém pode salvá-los. Então a importância do Evangelho, a importância da nossa salvação está nas nossas próprias mãos. Devemos levar os evangelhos, o Evangelho a outras pessoas, procurar ler com elas, ir nos hospitais se possível, aquele parente, aquele vizinho que precisa, porque nós vamos ser anjos de Deus levando o Evangelho às pessoas que precisam. O mundo precisa do Evangelho. A realidade espiritual, ela é uma realidade, se não fosse, Jesus não falaria.
e as pessoas têm tirado a própria vida, têm se desesperado. E o que será dessas pessoas no mundo espiritual? O que será delas? Porque elas não conhecem Jesus. O Jesus que elas conhecem não é um Jesus real. E o Jesus real está nos evangelhos, e elas não sabem do amor de Deus, elas não sabem do poder de Deus, elas não sabem do cuidado que Deus tem com elas. E é muito importante que essa parábola nos ensine que nós também vamos passar essa realidade, todos nós. E é muito importante que nós estejamos preparados, firmes no evangelho, confiando no amor de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, foi uma bênção muito grande ouvir essa palavra. E a gente vê, né, que a questão aí desse ensinamento, o problema não é ser rico ou ser pobre. A questão aí é onde você coloca o seu coração, a sua fé, Amém. né? Você tem que ter a fé firmada em Jesus, não confiar nas riquezas e também não achar, eu sou pobre, sofredor, já tenho um caminho direto para o céu. Também não é assim, né? A questão de como você vive a sua vida, onde você coloca o seu coração. Amém? Então, nós cremos que essa mensagem é uma mensagem muito importante, creio que vai abençoar muito a sua vida, a vida dos seus familiares também. Então, eu peço que você dê um like, né? Compartilhe com outras pessoas também, e assim a gente vai estar obedecendo a ordem de Jesus, Amém. de compartilhar o evangelho. É necessário e é urgente. Nós precisamos colocar o nosso coração Amém. e a nossa fé em Jesus, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Amém. Então, você vê nessa passagem, mostra bem claro, o dia chegou tanto para o rico quanto para o pobre, Amém. porque não existe diferença para Deus entre uma pessoa e outra, todos somos iguais. Amém? Então é isso. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, Amém. tchau.